Bom, vamos fazer o feedback dos exercícios e aproveitar e revisar algumas coisas, né? Então, paciente apresenta uma secção medular, né, uma hemissecção. Observe a figura. A área lesada está destacada em rosa. Responda: quais alterações sensoriais serão identificadas no exame físico? Tá, então vamos lá, identifique o lado do déficit sensorial. Então, a primeira coisa, desenha, né, a medula, desenha a estrutura, tá? Então a lesão foi do lado direito. Então faz, né, deixa fácil em mãos um esquema de medula e aí coloca a lesão, né? Então ela foi do lado direito, tá? Aqui direito e esquerdo. Aí vamos então estabelecer que isso aqui seja a lesão, tá? Uma hemissecção, né? Vamos supor que pegou total, tá? Então pegou todo aqui o lado esquerdo e aí começa a testar as vias, né? Então, por exemplo, vamos começar por dor e temperatura, tá? Então dor e temperatura, vou fazer de outra cor. Então, sensibilidade de dor, né? Dor aguda e temperatura. Bom, então vamos lembrar, né, do caminho das fibras. Então, o primeiro neurônio, cujo gânglio é a localização dele, tá? O corpo vai estar no gânglio. Ele entra pelo corno posterior da medula e faz sinapse com o segundo neurônio da via. Muito bem. O segundo neurônio da via cruza pela comissura branca, vai lá para o funículo lateral e acende. Né? Acende. Então, ou seja, essa via de dor e temperatura cruza na medula, na altura que ela entra na medula. Tá? Então, ela do lado direito, como é que vai estar essa sensibilidade de dor e temperatura? Tá vendo que pelo caminho da via ela desvia da lesão? Então ela vai estar íntegra, tá? Aí vamos ver agora dor e temperatura do lado esquerdo, né? Então dor e temperatura do lado esquerdo. Aí da mesma forma, então, né? Tem lá o primeiro neurônio da via, cujo corpo está no gânglio sensitivo. Ele entra pelo corno dorsal da medula, faz sinapse com o segundo neurônio da via, que cruza pela comissura branca, vai lá para o funículo lateral, né, do lado contralateral, e acende. Ele sim se deparou com a lesão. Tá? Então pode falar que a sensibilidade de dor e temperatura do lado esquerdo do corpo estarão prejudicadas nos segmentos abaixo do nível da lesão. Tá? Então o paciente vai chegar então com queixa, né, de perda de sensibilidade, de dor e temperatura do lado esquerdo do corpo, nos segmentos abaixo do nível da lesão. Tá? Muito bem. Vamos agora testar a outra sensibilidade, né? Vamos dar uma olhada naquela que é do tato epicrítico, sensibilidade vibratória e a propiocepção consciente. Tá? Então vamos testar agora essas sensibilidades. Bom, primeiro aqui do lado direito, né, que é o lado da lesão. Então, da mesma forma, o neurônio sensorial, né, o primeiro da via, corpo lá no gânglio sensitivo, entra pelo corno posterior da medula. E aqui ficou muito apertado, né? Vamos fazer mais embaixo. Tá, vamos fazer mais embaixo. Ou então vamos apagar o de dor, né? Vamos apagar o de dor melhor. A temperatura ficou claro, né? Então podemos apagar. Senão vai ficar muito poluído. Pronto. Muito bem. Melhor. Bom, então vamos lá. Primeiro neurônio da via, né? Que é aquele que contém o receptor. Aí o corpo tá lá no gânglio sensitivo. Ele entra pelo corno posterior da medula. E para essas sensibilidades, lembre-se de que ele não cruza na medula. Né? Ele vai lá para o funículo posterior e acende. Tá? Então, para essas sensibilidades, a informação não cruza na medula, ela cruzaria lá no bulbo. Então, depois que ela entra,
ela vai lá para o funículo posterior e ascende, né? Vai formar os fascículos grácil ou cuneiforme. Grácil se for a porção mais inferior do corpo e cuneiforme para as porções mais superiores do corpo. O fato é que observa que essa ascensão, né, essa via vai justamente se deparar com a lesão. Então ele vai ter perda dessas sensibilidades do lado direito do corpo em segmentos abaixo da lesão. Tá? Eu falo abaixo da lesão porque observa que o que entrar acima da lesão vai seguir a vida para o bulbo, né? A informação vai conseguir chegar até o encéfalo. Tá bom? Por isso que então eu enfatizo que é abaixo do nível da lesão o prejuízo. Tá? Então, perda de tato epicrítico, sensibilidade vibratória e propriocepção consciente do lado direito do corpo, nos segmentos abaixo do nível da lesão. E do lado esquerdo, né? Vamos fazer. Então, primeiro neurônio, localizado lá no gânglio sensitivo, entra pelo corno posterior da medula, só que ele, assim que ele entra, ele não faz sinapse. Esse mesmo neurônio vai lá para o funículo posterior e acende. Tá? Então observa que ele desviou, né, da lesão. Tá? Então essas sensibilidades então de tato epicrítico, sensibilidade vibratória e propriocepção consciente, elas estarão íntegras do lado esquerdo do corpo. Tá? Mesmo nos segmentos abaixo do nível da lesão. Tá? Muito bem. E agora, por último, vamos dar uma olhada. Vou apagar primeiro, né? Só apagar essas vias. E vamos dar uma olhada no tato protopático e na pressão. Muito bem. Então, vamos agora olhar a outra sensibilidade, a outra aferência geral. Diverte. Né? Então, tato grosso, né? Tato protopático e pressão. Vamos ver como é que tá de cada lado. Bom, aí tem que lembrar a via, né? Então, é uma sensibilidade que, como todas, o primeiro neurônio, ele tá lá no gânglio sensitivo, aí vai entrar pelo corno posterior da medula. E nessas sensibilidades acontece já uma sinapse nessa porção da medula, só que o segundo neurônio ele cruza também, né? Assim como dor e temperatura, ele cruza pela comissura branca e aí ele vai lá para o funículo anterior e acende. Tá? Então essa via, essa sensibilidade, o segundo neurônio está no corno posterior da medula, só que ele vai lá para o funículo anterior e acende. Tá? Como o cruzamento já foi na medula, percebe que ele desvia, né, da lesão. Ou seja, a sensibilidade de tato protopático e pressão estarão íntegras do lado direito. E do lado esquerdo, né, vamos ver. Então, o neurônio, né, o primeiro neurônio, aí vai entrar, vai fazer sinapse com o segundo neurônio da via, que cruza pela comissura branca, né? Cruza pela comissura branca e vai lá para o funículo anterior, por onde ele acende. E agora sim, né? Essa informação que está vindo do lado esquerdo, ela vai se deparar com a lesão, né? Ou seja, o paciente ele vai perder tato protopático e pressão. Ele perde essa sensibilidade do lado esquerdo do corpo em níveis abaixo da lesão. Tá? De novo, né? Por que acima não? Porque acima ele vai desviar, né? Então ele entra, faz sinapse com o segundo, cruza e sobe. Tá? Então, acima da lesão, não vai ter nenhum tipo de intervenção no percurso. Tá? Então, o prejuízo é sempre abaixo da lesão.